Olá, mais uma vez, entrevistando aqui uma irmã da nossa igreja, Igreja Batista do Planalto. E aí você já aproveita, se inscreve no nosso canal, você dá um like, você também ativa o sininho para que você possa receber outras notificações do nosso canal. E vai ser um privilégio poder sempre contar com você, assistindo às nossas preleções, às nossas entrevistas, e um dia participa aqui na Igreja Batista do Planalto de forma presencial. Nós estamos na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, no Papicu, perto do Hospital Geral de Fortaleza, e também aqui do nosso lado esquerdo do Rio Mar, Fortaleza. Então, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe. Hoje eu estou com a nossa irmã Elisete Melo. Quem é a irmã Elisete Melo? Bem, eu nasci em Recife, casei com um militar, fui para o Rio de Janeiro e lá eu comecei a trabalhar para uma multinacional. Levei um tempo na multinacional, tinha um filho pequeno, tive dificuldade porque eu viajava muito. Quando ele ficou maior, eu aceitei o convite de uma outra multinacional cosmética. E trabalhei bastante, viajando quase que o Brasil inteiro. E há 27 anos atrás eu recebi um convite de uma outra firma multinacional para dar treinamento e fazer lançamentos de produtos cosméticos aqui, dando treinamento, a vendedores, para que falasse bem do produto. Isso. E como eu tinha, minha filha, ela uma filha de coração, porque ela perdeu a mãezinha com 1 ano, mas aos 13, já na adolescência, Isso. Ela começou a faltar à escola e eu fiquei com medo que ela se envolvesse com coisas que não eram boas. Daí ela começou a ficar comigo. Eu deixei de viajar, fiquei mais sentada e recebi o convite para Fortaleza. Daí, hoje, trabalho para mim mesma, tenho o meu ateliê. Ela também abraçou a profissão, graças a Deus. Boa, né? E aí eu me sinto feliz porque eu orei 20 anos para que Deus desse um varão para ela abençoado. E ele atendeu 20 anos. Olha, Deus atende. Então tem o tempo dele, Deus é bom em todo tempo. E eu fico feliz porque eu ganhei um filho. Como é que chegou a Fortaleza? Pois é, eu vim a Fortaleza porque eu vim transferida pela Vela trabalhar nessa área, uma empresa de cosmético, dando treinamento, mas eu fazia da Paraíba Acre, então quase morava em hotel e avião. E como chegou na Igreja Batista do Planalto? Como é que a irmã Elisete chegou aqui na Igreja Batista do Planalto? Essa que é a bênção. A minha filha começou a frequentar a igreja há uns 10, 15 anos, 14 anos atrás, e eu fiquei assim encantada, porque eu havia tão entusiasmada, enganjada com os jovens, coisa que a gente tem nessa igreja, os jovens são trabalhadores, fortes. Coisa boa. E eu, por curiosidade, eu quis conhecer a Igreja Batista do Planalto. E cheguei aqui, fui pega pelo Espírito Santo. Amém. Que é a palavra que nos segura, É verdade. Porém, com algumas mudanças, trocando de bairro, por problemas pessoais, trabalhos. E aí fui para outras congregações, mas o coração estava aqui no Planalto. A Batista do Planalto não saía do meu coração. Que coisa boa. Um dia eu falei com o Espírito Santo e o Espírito Santo falou que eu fosse para a igreja, que eu era apaixonada. Isso. E que eu me sentia bem, que aqui o Espírito Santo habita e que aqui é uma bênção. E daí voltei para esse amor. Amém. Eu estou feliz porque é tremendo, é tudo, é uma família que eu ganhei aqui. Que a minha família é restrita, uns moram em Recife, Aracaju, Rio de Janeiro. Eu só estou aqui mas aqui no Nordeste. Na igreja encontrou a família e hoje... Uma família maravilhosa, uma família que tem o Espírito Santo. Amém. Então tem tudo, completa. Eu soube, inclusive lhe visitei no hospital, eu soube que a senhora passou recentemente por uma dificuldade muito grande de saúde, mas Deus proveu assim de forma miraculosa. Como é que foi essa história? Como é que você se sentiu? O que é que realmente aconteceu? E como você entende hoje o milagre de Deus? Como você entende hoje a mão poderosa do Senhor lhe acompanhando desde a consulta até
a cirurgia e o pós-cirúrgico. Hoje você voltou às suas atividades, você trabalha normalmente hoje, né? Pois é, na verdade, nós temos o PG, né? É um pequeno grupo que a gente está sempre reunidos na sexta-feira, tem a nossa liderança, cada dia tem um líder, né? Um líder do grupo, de pequenos grupos. Pequeno grupo. E o meu é na terça-feira. E nesse dia, então, dia 29 de dezembro, nós festejamos fechamos o ano com uma comemoração do nosso PG. Entendi. Eu estava ótima, muito bem, por sinal eu estava muito bonita nesse dia. E trabalhei a semana toda, né? Porque eu tenho um salão. E mês de dezembro tem muita confraternização, trabalhei bastante. E comecei com uma dor do lado esquerdo. E eu liguei para uma amiga para fazer uma colonoscopia, porque eu tinha um probleminha de verticulite, mas que ele se manifestava a cada 10 anos, então ele não me incomodava. Eu trabalhava normal, para a igreja normal, e saía com a minha unção, né? Na igreja, quando a gente vem e recebe a palavra, a gente sai renovado. Renovada, é verdade. Mas no dia 30 eu achei estranho, porque foi uma dor muito forte. Liguei para uma amiga minha, que a família é toda médica, mas adcorri que no dia 30 de dezembro está todo mundo em recesso. É verdade. E ela me pediu que eu esperasse um pouco, ligou para mim, me deu o nome de uma médica e mandou que eu arrumasse a mala. Eu até me assustei, porque eu mala. E quando eu cheguei no hospital, o médico passou na triagem e disse: você vai se internar, porque você vai passar por uma cirurgia. Se não é caso para ser medicado e para casa, você já vai ficar. Então, quando você sentiu essa dor, já foi para essa médica, ela já mandou você ir preparado, porque certamente, pelo fato que você narrou, era um caso grave, precisava de internação e cirurgia. Eu tive uma fístula no intestino. Que coisa. Uma violenta. A sorte é que eu estava a graça, a bênção. Só para cristão não tem sorte, cristão tem bênção de Deus. Para a minha bênção, eu estava sendo acompanhada pelo urologista, como se fosse uma infecção urinária. Eu estava tomando 60 dias de antibiótico e ele achou que era muito estranho, porque ele não aceitava, meu organismo não aceitava. Não melhorava. Mas eu orava, pedindo a Deus a direção. E aí ele disse: a Lisete está me parecendo uma fístula. E foi realmente isso que aconteceu. Essa fístula no intestino foi muito grave mesmo. Mas eu peguei a minha arma, a Bíblia, fiquei com ela, abraçada com o Espírito Santo, né? Que é muito importante. Ele é o médico dos médicos, né? É verdade. E quando eu cheguei no hospital, que ele disse: Elisete, você vai entrar no antibiótico venal, você vai tomar anticoagulante para que você não possa vir a ter uma trombose. Depois disso, teus exames estão dando ótimos, e eu orando ali, e cada dia mais ele disse: mas o que é isso? Ela tem 78 anos e todos os exames estão dando normal. Que mistério é esse? Boa. Aí eu digo: é Deus. E a minha Bíblia lá do meu lado, na minha cabeceira, eu todos os dias tirava a palavra. E aí o médico, com 15 dias de medicamentos venosos, ele falou: Lisete, vamos entrar nessa cirurgia, então vamos te levar para o centro cirúrgico. Eu não esperava que fosse tão grave, não esperava, ele também não. Só que, na verdade, eu levei 170 pontos, foi muito grave, mas essa fistura, ela atingiu vários órgãos, e eu, consciente, em momento algum eu tive medo, sabe? Eu acho que, boa. De repente, eu poderia até sentir uma dor de dente, para tirar um dente, extrair um dente. Mas tinha uma fé, você tinha uma igreja que orava por você. A igreja inteira. E a estrutura, né, do hospital, eu estive lá e vi, muito boa. Os médicos probos e muito íntegros. E para a honra e glória do Senhor, hábeis. Né, eu fiquei um mês. Ele falou que não encontrava nada de errado nos meus exames, que estava abismado, mas e eu sempre falando que são as orações da minha igreja, está aqui o médico dos médicos, fé, né? A palavra, né? Fé é importante. E ele falou: Lisete, eu acho que eu vou mandar você comer feijão em casa, você está pronta para comer feijão. Que coisa boa. Brincou até comigo, né? E olha, para então foi uma recuperação boa. Muito boa. Em fevereiro eu já comecei a trabalhar. Que coisa boa, foi rápido, né? Não tomei um remédio
para dor. Correu tudo bem, estou trabalhando, por sinal estou vindo da reunião, porque a gente fica encantado com isso, porque a fé, ela pode também, e na verdade ela é um alicerce para quem confia em Deus, de que você precisa do médico, você precisa da medicação, você precisa da intervenção cirúrgica, mas a fé dá uma esperança, dá uma força, você se recupera mais rápido, você acredita num ser superior. Então, a gente não despreza a estrutura de organização, da medicação, do médico, do hospital, mas a gente confia também em Deus. Eu acho que é uma junção de coisas. E aí a gente vê como você se recuperou rápido. Eu me lembro, em dezembro, você teve as dores, fez a cirurgia, passou quase mais de um mês hospitalizada, hospital, né? Tive alta, em fevereiro, no final de fevereiro já estava trabalhando. E depois já estava, eu me lembro, você veio para a igreja logo 2, 3 semanas depois da cirurgia, então é muita fé. Eu vou ler um texto para todos nós, para aqueles que nos acompanham também no canal, pelo YouTube, mas Davi também, diante das suas dificuldades, ele compõe uma música, uma canção, e ele dedica essa canção ao Senhor, uma oração ao Rei da Guerra, ao Senhor forte e poderoso. E ele é o Salmo 20, no verso 7 e 8, ele diz assim: uns confiam em carros, e aí ele está falando de guerra, os carros de guerra. Outros confiam em cavalos, aí ele fala do adestramento, né, beligerante de guerra. Mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. E aí eu acredito nisso. É uma parceria. Tem que ter o carro para batalhar na guerra, tem que ter o cavalo para guerrear, mas tem que fazer menção ao nome do Senhor. Não é nada isolado. É tudo uma engrenagem que a gente precisa entender. Então a gente precisa do médico, a gente precisa dos remédios, a gente precisa do hospital, precisa no seu caso, ou precisou da intervenção cirúrgica, mas a gente precisa fazer a menção da fé. Deus também está perto de nós e nos ajuda. E aí ele continua dizendo: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. E aí é outra coisa, não duvida da fé, não fica esmorecendo diante das adversidades, caminha firme, procura os meios necessários, mas coloca Deus como o Senhor absoluto da sua vida. E aí eu quero continuar conversando com a irmã Elisete da seguinte forma: em quem a irmã Elisete confia? Onde está a sua confiança? Em Deus, né? Em Deus? Em Deus. Foi assim, é a fé que move tudo isso. E outra coisa, eu até entendo, hoje eu percebo muito isso, a fé ela vai abrindo caminhos também, né? De repente você encontra vaga na UTI, você encontra o médico. Eu me lembro que você disse: era dezembro, muita gente em recesso, porque estava já no final do ano. Aí você encontra um médico que lhe atende, você encontra um hospital que está ali, que tem vaga na UTI, que tem vaga para a sala de cirurgia. Então eu vejo nisso a mão de Deus. A mão de Deus. Então uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor. Amém? Posso acrescentar alguma coisa? Pode sim. É o seguinte, na verdade eu tenho 78 anos, eu tenho um ateliê, né? Eu sou especialista em colorimetria, e eu estou vindo de uma reunião onde um salão de beleza muito bem instalado, uma pessoa que está vindo de Rondônia, fui convidada para prestar serviço nesse salão. Então, o vigor que Deus passa para nós, né, pastor? Isso é tão importante. Você diz: eu tenho 78 anos, bem jovem e ativa, né? Trabalhando, fazendo o seu trabalho. Isso é importante, porque Deus renova as nossas forças. Isso o profeta Isaías diz, que ele é aquele pega que está sem nenhum vigor, reanima, faz com que caminhe, corra, né? Aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, o Senhor renova as forças. Então vale a pena confiar no Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês e uma boa semana.